Convidada: obrigado, Abraham. Eu gostaria de falar um pouco sobre ciência. Eu sou uma pessoa muito leiga quando se trata de ciência, mas existem alguns pioneiros de vanguarda no mundo da ciência hoje em dia, que estão ligando ciência e espiritualidade e explicando que é tudo a mesma coisa. E como alguém que tem estudado metafísica durante toda a minha vida adulta, eles estão fazendo esta mescla do mundo físico e do mundo espiritual que elevou tudo para mim e que elevou o que vocês ensinam e tudo mais. Por exemplo, o Dr. Bruce Lipton é um deles, e como alguém que ouviu da comunidade médica ortodoxa que eu tenho uma condição que é genética e que será progressivamente degenerativa e que causará problemas crescentes para andar, e ele me falou pessoalmente em uma pequena conversa: jogue fora tudo o que falaram para você sobre genes, porque não é verdade. Portanto, eu gostaria de ter o entendimento de vocês sobre isso, porque existe uma batalha muito grande neste país sobre pesquisas com células-tronco, e pelo que eu entendo, nós não precisamos de nada disso, porque as células e os genes já possuem dentro deles todo o poder para se regenerarem e reprogramarem. Abraham: você começou com uma plataforma muito forte. Sim, nós somos os criadores de nossa própria experiência e nós temos um pensamento sobre alguma coisa que nós queremos. Nós temos a habilidade de criar isso, não importa o que alguém mais pense sobre o assunto, e isso está perfeitamente certo. Mas então você disse algo que estava igualmente certo. Você disse: mas eu li um livro que não apenas falou isso que eu pensava e acreditava, mas me deu ainda mais evidências convincentes sobre isso até que eu tivesse certeza disso. Então nós dizemos: veja como aquele livro, a existência dele e as palavras dele ajudaram você a acreditar um pouco mais em algo que você queria. Portanto, você consegue enxergar como todos os tipos de cirurgias e comprimidos e medicina e pesquisas colocam outras pessoas que querem isso, que eles não conseguem descobrir como conseguir, em um lugar de mais fé? Não importa como você chega lá, contanto que você chegue aonde quer ir. Use toda a desculpa que você precisar. Use religião como a sua razão para ir com o fluxo. Use ciência ou medicina como a sua razão para ir com o fluxo. Use abordagens científicas, use abordagens metafísicas, use abordagens espirituais. Não importa o que você utiliza como a sua razão do momento para virar para este lado ou para aquele lado. Apenas não saia por aí com todas essas coisas que o mundo oferece e batalhe sobre qual é o pensamento certo para se pensar, porque existem tantos pensamentos que você poderia pensar e muitos deles estão na direção do que você quer e muitos não estão. E o que está acontecendo de errado nas comunidades científicas e médicas, políticas e religiosas, é que você ainda está com picuinhas sobre o que é mais certo, ao invés de entender que existem muitas formas de chegar aonde você quer ir. Não seria uma coisa horrível se a minha mãe, que eu amo do fundo do meu coração, que tem sofrido com isso e aquilo, e isso e aquilo, fosse para alguma religião que eu não acredito e chegasse em um lugar de liberação de resistência e ficasse curada? Não seria horrível se ela fosse curada através daquele caminho? E nós dizemos: mas que diferença isso faz? Existem tantas maneiras de se chegar a tantos lugares, entende? Você apenas precisa encontrar qual é a melhor forma para você. E como você, quando sentou aqui, nós podemos sentir, você está usando o modo como se sente como o seu indicador claro de se participar desta escola de pensamento ou da outra é vantajoso para você. Nós estamos falando um pouco do que você disse com suas palavras e um pouco do que estamos recebendo de sua vibração, mas isso é o que ouvimos. Eu sou uma pessoa espiritual e eu sei como me conectar.
Nós ouvimos isso muito claramente de você. E você disse: eu tenho decifrado muito material por um longo tempo e estou conseguindo realmente sentir quando estou indo com o meu fluxo. Nós realmente podíamos sentir isso de você. E você disse: eu tenho uma doença da qual eu não gosto muito ou entendo, mas não é realmente um problema para mim, porque eu estou aprendendo a alinhar a energia. E então você disse: e além disso, conheci alguém que escreveu um livro que está tão alinhado com o que eu vinha saber, que apenas ler o livro aumentou meu sentimento de expectativa e crença ainda mais e me senti ainda melhor. E agora eu gostaria de perguntar a vocês o que eles estão fazendo com aquelas células tronco e por que eles precisam fazer isso? E nós dizemos: e por que você se importa? Convidada: porque está na cozinha, portanto eu deveria apenas deixar na cozinha. Abraham: tudo está na cozinha e você pode escolher o que usar ou comer. E quando você parar de discutir sobre o que está na cozinha e o que tem o direito de estar na cozinha e o que não tem o direito de estar na cozinha, tudo o que você faz é concentrar na sua lacuna vibracional, que é a única coisa em que você precisa se concentrar para o seu bem-estar. E então você abençoa esse, abençoa aquele outro. Você realmente vai gostar disso, ou talvez não, mas nós gostamos. Existem todos os tipos de coisas que existem em seu planeta hoje. Nós estamos falando sobre coisas políticas, estamos falando sobre coisas religiosas, estamos falando sobre coisas científicas, estamos falando sobre coisas médicas. Há todo tipo de coisas que existem no seu planeta hoje que você acha abominável. Mas a existência delas foi a plataforma de lançamento de muito mais que você acha sensacional. E sem as coisas que ainda hoje você chama de abomináveis, você estaria sem as coisas que você chama de sensacionais. É hora de você parar com picuinhas sobre o que foi e o que é e apenas ficar na sua plataforma de ilimitabilidade e deixar esta realidade de tempo e espaço de ponta e cheia de recursos emocionar você, a habilidade de entregar a você o que você deseja. Convidada: obrigada. Eu acho que para mim é como vocês falam bastante, que é solitária, a vanguarda e... Abraham: nós dizemos que não há plateia na vanguarda. Nunca dissemos que é solitário. Nunca há uma multidão na vanguarda. E a única razão pela qual uma vanguarda que não tem uma plateia seria solitária para você é quando você se importar com o que as outras pessoas pensam ou se quiser fazer parte da grande plateia. O sentimento de solidão apenas pode ser preenchido com uma coisa, e isto é a conexão com a fonte. E quando você está conectada com a fonte, você nunca está sozinha e também não está interessada em saber se existe ou não uma plateia. Em outras palavras, é a sua conexão, a sua busca. Convidada: eu acho que a palavra solitária veio por padrão por causa de certas situações. Há uma certa quantidade que tive que interagir com a comunidade médica ortodoxa e... Abraham: e eles aprenderam muito com você. Convidada: eles aprenderam muito comigo? Bem, eu ouvi vocês em uma gravação recente falando com uma mulher sobre cirurgia ou não cirurgia e falando para ela palavras para ensinar aos doutores dela, de certa forma. Abraham: entre cirurgia ou não cirurgia, não existe diferença. Em outras palavras, o caminho de menor resistência pode ser a cirurgia para um e a não cirurgia para outro. Portanto, a ação é irrelevante. É como você se sente na ação. Convidada: então eu peguei isso e nas minhas interações com médicos, eu tentei meio que ser o meu eu metafísico, um pouco mais do que eu poderia ter sido corajosa o suficiente para fazer, e deixei eles saberem disso, e nem sempre ocorre muito bem.
Abraham: bem, se você está na defensiva, em outras palavras, se você vem para um médico em uma atitude de eu preciso da sua ajuda, mas eu não confio nela, isto afeta ele da maneira errada. Mas se você vai até ele em uma atitude de eu preciso da sua ajuda, eu gostaria da sua ajuda e juntos, porque nós poderíamos ser capazes de descobrir alguma coisa realmente importante. Eu gostaria de pegar o conhecimento que você possui e combinar com quem eu sou e o que eu sei e ver que tipo de cocriação nós podemos começar aqui. Eu sei que nós temos essas coisas em comum, doutor. Eu sei que, assim como eu, você está torcendo pela minha recuperação e, portanto, temos este poderoso desejo em comum. E eu quero saber o que você sabe nesta minha jornada para alcançar isso. Ninguém sentiria resistência sob essas condições. E ele diria: me deixe contar o que eu sei. E você dirá: isso é muito interessante. Eu estou feliz de saber o que você sabe. E esta interação me ajudou a contribuir mais com o que eu quero. E com isso, na privacidade da sua própria mente, você se alinha com isso, percebe? Nós queremos dar aos médicos uma pausa neste sentido, mas especialmente neste sentido. A maioria das pessoas que vai a médicos vai com a intenção de pedir a eles para olharem uma coisa que as está incomodando e rotular, ou para ver se há algo que estará potencialmente as incomodando mais tarde. Em outras palavras, é muito raro alguém entrar no consultório de um médico e dizer: eu estou me sentindo tão bem e eu quero que você me diga por quê. Quase ninguém faz essa pergunta. E assim, eles estão quase completamente orientados para procurar algo que está errado. E você precisa entender que isso está desgastando eles. E como estão procurando por algo que está errado, eles estão encontrando algo que está errado. É como um corpo da humanidade. Eles são as pessoas mais pessimistas do planeta, porque se ativaram dentro deles, em virtude do que você pediu que procurassem, tudo o que poderia estar errado. E com tanta intensidade que agora eles estão supondo o que pode dar errado mais tarde. Você já os ouviu? Nós não temos certeza, mas achamos que nós poderíamos olhar nos seus genes e poderíamos dizer o que você terá daqui a 20 ou 30 anos. Convidada: e é isso que eu acho assustador sobre todas as visões predominantes que pessoas como o Dr. Lipton estão dizendo. Abraham: você tem uma escolha muito simples. Você precisa se perguntar: bem, esta visão me assusta e esta outra visão me acalma. E com isso, em qual visão você quer focar? E você diz: mas Abraham, esta é uma pergunta muito simples. Eu quero focar na que me traz uma maior facilidade e tranquilidade. E nós dizemos na nossa esperteza não física: por que você não faz isso? E você diz: porque eu estou usando outros critérios, além de como isto me faz me sentir, para determinar se eu dou a minha atenção. E eles têm credenciais e fatos, e existe uma grande confusão vibracional e é convincente. Eu dou a minha atenção para isto que é mais alto. E nós dizemos: você precisa começar a escolher um critério diferente do qual você usa em seu poderoso agora para tomar a sua decisão de escolher. E nós encorajaríamos que a nova decisão fosse: como é o sentimento, como eu me sinto, melhor dizendo, o que o meu ser interior está pensando sobre isto? Melhor dizendo, que pensamento eu poderia pensar que me colocaria em alinhamento vibracional com o meu ser interior? Melhor dizendo, que pensamento eu poderia pensar agora mesmo que me faria ir com o fluxo ao invés de contra o fluxo? Melhor dizendo, que pensamento eu poderia pensar agora mesmo que me faria ser um compatibilizador vibracional com todas as coisas maravilhosas que estão esperando por mim na garantia vibracional? Acho que eu vou por este caminho.